Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 20 do nosso e-book sobre tautologia, contradição e contingência. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos, vou te ajudar com a questão. Questão 20. Trata-se de um exemplo de contingência à proposição da alternativa. Bom, queremos encontrar uma contingência. O que vem a ser uma contingência? Contingência é quando nós temos uma proposição composta, onde na sua última coluna da tabela verdade, nós temos valores verdadeiro e falso. Se forem todos verdadeiros, será uma tautologia. Se forem todos falsos, será uma contradição. E se forem verdadeiro e falso, apresentarem os dois, nós vamos ter uma contingência. Então, vamos analisar aqui a letra A. Na letra A, nós temos P ou não P. Então, no caso, proposição P pode ser verdadeira ou falsa. A sua negação, nós vamos ter falsa ou verdadeira, que vai ser o contrário. E aqui nós vamos fazer a disjunção, tá? No caso aqui, nós vamos trabalhar com o ou. E aí, para trabalhar com o ou, o que eu vou fazer? Eu vou montar a tabela verdade do ou. Então, dado duas proposições, P e Q, no caso, ó, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Então, vamos trabalhar com P ou Q. Primeiro, eu gosto sempre de montar a tabela verdade para poder fazer a aplicação. Então, aqui o ou, quando nós temos um ou os dois valores lógicos verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Só fica falso se os dois forem falsos. Beleza. Tendo a tabela do ou, agora a gente faz a aplicação. Verdadeiro com falso, fica verdadeiro. Falso com verdadeiro, fica verdadeiro. Então, nesse caso aqui, nós temos uma tautologia e eu quero encontrar a contingência. Então, não é a letra A, vou para a letra B. Na letra B, eu vou ter um condicional. Então, o que eu vou fazer? Certo? Eu vou fazer aqui a tabela verdade da proposição condicional. Se P, então Q, que é o nosso se, então. E aí a gente vai colocar aqui os valores lógicos. Dadas as proposições P e Q, eu vou fazer o condicional entre eles. Já vou colocar aqui direto. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Resultado lógico no condicional, a segunda linha é falsa, o restante é verdadeiro. Então, aqui nós já encontramos a nossa contingência. Contingência é quando eu tenho na última coluna da tabela verdade, valores verdadeiro e falso. Então, eu encontrei a alternativa correta, a letra B. Só que eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer os demais. Então, eu vou fazer aqui a letra C. Na letra C, eu tenho um bicondicional. Lá no bicondicional, quando a gente trabalha com ele, o que acontece? Quando as proposições são iguais, o resultado vai ser verdadeiro. Então, temos verdadeiro aqui e aqui, na primeira e na última linha. E aqui fica falso e aqui fica falso. Então, se forem iguais os valores lógicos, o resultado fica verdadeiro. Se forem diferentes, o resultado fica falso. Como na minha proposição da letra C nós temos se P, então P, olha só, se P for verdadeiro, dos dois lados aqui fica verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se P for falso, dos dois lados vai ficar falso e o resultado também é verdadeiro. Então, aqui também é um caso de tautologia. Na letra D, nós temos não que. O não pode ser a cantoneirazinha ou pode ser o tio. Então, não que, então, não que. Então, aqui nesse caso, eu vou usar um condicional. Então, vou colocar aqui o seguinte, ó. Proposição não que pode ter o valor verdadeiro ou falso. E eu vou fazer o condicional com o próprio não que. A proposição condicional com o próprio não que. Então, os valores lógicos podem ser verdadeiro e pode ser falso. Qual é o resultado lógico de verdadeiro com verdadeiro em uma proposição do tipo condicional? Verdadeiro com verdadeiro no condicional gera o resultado lógico verdadeiro. E falso com falso também gera o resultado lógico verdadeiro. Já estou aproveitando aqui a tabela verdade do B. Então, em ambas as situações aqui, nós vamos ter verdadeiro. Então, aqui eu também tenho uma tautologia. E na letra E, nós vamos ter P e não P. Certo? No caso, eu vou escrever aqui os valores lógicos de P, verdadeiro e falso. Vou escrever os valores lógicos de não P, falso e verdadeiro. E vou fazer aqui a conjunção entre P e não P. Tá? No caso aqui, a gente vai usar uma conjunção. Então, na conjunção, deixa eu colocar a tabela verdade aqui da conjunção. P e Q. Olha só, quando os dois são verdadeiros, o resultado fica verdadeiro. Lá no meu E. No caso, o restante é falso. Então, aqui nesse caso, se eu tiver um dos dois falsos, o resultado é falso. Então, aqui eu tenho uma contradição. Então, vamos analisar aqui as alternativas certinho. Ó. Na letra A, nós temos
uma tautologia. Na letra C, tautologia. Na letra D, tautologia. Na letra E, contradição. E na letra B, o que nós queremos, nós temos aqui uma contingência. Todas as vezes que falar de contingência, se você lembrar quais são as tabelas verdades, né? No caso, eu vou apagar e vou colocar as tabelas completas. No caso, ó, P e Q, nós podemos ter uma conjunção, podemos ter uma disjunção, disjunção exclusiva, que é o ou, condicional e o bicondicional. Qualquer uma dessas tabelas aqui, ó, são contingências, porque nelas tem valor verdadeiro e falso. Então, falou em contingência e mostrou uma dessas tabelas, já pode marcar direto. Então, no caso aqui, a alternativa correta na questão se encontra na letra B, o condicional entre P e Q.